Olá, vamos iniciar oficialmente. Olá, vamos iniciar oficialmente a nossa quinta aula da disciplina Saúde do Idoso. Estamos encerrando hoje, a nossa parte de conteúdo. Ficou faltando aí para vocês a aula sobre o Estatuto do Idoso. Então, a gente vai entrar com esse assunto hoje. Encerramos essa parte teórica da disciplina e, em seguida, eu deveria encaminhar a prova hoje ainda. Porém, não vai ser possível estar encaminhando a prova hoje. Eu vou encaminhar a prova amanhã de manhã, o mais cedo possível. A partir ali das 7h30 eu já posso estar encaminhando a prova para vocês. E como, eu vou estar encaminhando a prova num período diferente, numa data diferente, a data da entrega também será em uma data diferente, Lá no nosso cronograma estava que eu encaminharia a prova dia 12 e vocês me devolveriam no dia 13. E agora vai ser diferente, eu vou encaminhar no dia 13 e vocês vão me devolver no dia 14. Todo mundo vai ter 24 horas para me devolver a prova gabaritada, tá? E aí eu encaminho uma resposta automática naquele estilo que vocês já sabem, Encaminhou a prova, naquele dia mesmo você consegue receber a nota porque eu fico à disposição para corrigir o mais rápido possível. Então, isso aí tem acelerado o trabalho. E depois que eu entregar a nota, oficialmente férias, Então, assim, quem ficar de recuperação, alguma coisa, faz no dia seguinte, no dia 15, e a partir do dia 16, estamos aí liberados e só retornamos no dia 2. E como a coordenadora já passou para vocês as informações nos respectivos grupos, vocês serão encaminhados para estágio e o cronograma e todas as recomendações serão passadas assim que vocês retornarem das tão merecidas férias de 15 dias. Eu não sei vocês, mas eu estou super ansiosa e empolgada e, acima de tudo, necessitada desse período. Durante o final de semana, eu recebi muitas mensagens, que ficou aí com dificuldade para fazer a realização da nossa atividade. Essa atividade nada mais é que um estudo de caso verídico, tá? Esse caso está acontecendo. A única coisa que eu fiz aqui foi mudar o endereço, para a gente não encontrar aí esse idoso. Mas ele é referenciado numa unidade aqui de Rio Branco, tá? Fica lá no bairro Universitário. E eu dei uma mudadinha aqui no endereço, mas esse caso é verídico, inclusive acompanhado pelos alunos do CTEAC, tá? Da turma 37 e 38, que estão em campos de estágio. E é muito interessante, porque tomei conhecimento da situação e resolvi trazer para vocês, tá? Então, essa é a história clínica desse paciente e eu gostaria que vocês, após fazer uma leitura e depois também de terem tido contato com a cartilha do idoso, que observassem quais são os riscos sociais que esse idoso, desse estudo de caso, ele está sendo submetido nesse primeiro momento. Então, eu vou repassar aqui com vocês qual era a ideia da atividade. Quem ainda não fez tem a possibilidade de esclarecer. E quem já fez e me encaminhou, se quiser dar uma melhorada, ainda está dentro do prazo. Então, vamos lá. Esse senhorzinho aqui, real, tem 86 anos, é um homem, reside, esse endereço é fictício, tá? Na nova estação. Ele tem casa própria com acesso a saneamento básico. Ele é viúvo há 5 anos, pai de 4 filhos, mora sozinho desde que a companheira dele faleceu. Ele, no dia que foi lá na unidade, estava lúcido, comunicativo, relatou que era aposentado, e essa aposentadoria dele era como viúvo. Essa é a renda dele por mês, R$ 2.200, e essa verba é referente ao cargo que a mulher dele, que era aposentada, ela ganhava como inspetora de uma escola. Quando ele passou para a consulta dos sinais vitais, depois que o técnico em enfermagem preencheu toda a cadernetinha dele, ele foi encaminhado para a consulta, Na consulta, o técnico de enfermagem avaliou que a pressão arterial estava alterada, 150 por 100, que a glicemia dele também estava alterada, 160 mg por decilitro, frequência cardíaca estava dentro do esperado para quem está com hipertensão, porém estava alterada comparando com os valores de referência que nós já sabemos quais são. E a frequência respiratória também estava acima dos parâmetros de normalidade. Ele relatava falta de apetite, desinteresse por questões cotidianas e relatava ter esquecido da consulta que era para ter sido no dia 6 e ele não compareceu.
Então, ele perdeu a consulta com seu retorno, ele perdeu o retorno médico que ele tinha para aquele dia. Quando, né, o entrevistador perguntou ali pelos familiares para que a gente pudesse entrar em contato com alguém, né, para ajudar nesse processo de adequação desse idoso, ele relatou que todos os filhos dele moram fora do estado, moram no sul, né, há muitos anos. Desde que eles ficaram ali maior de idade, foi o mais velho, se estabeleceu e aí saiu levando os demais. Então aqui ele mora sozinho, né? E a companhia mais próxima que ele tinha era da esposa que faleceu há 5 anos. A partir desse momento ele ficou aos cuidados, né? Aos cuidados assim, ele ficou contando com o apoio de amigos, né? E de vizinhos próximos que dão ali o suporte, uma atenção para ele. Porém, com a chegada da pandemia, as pessoas naturalmente se recluíram. Todo mundo ficou ali mais voltado para os seus familiares mesmo. E os locais que ele costumava ir, né, para espairecer, para conversar, para passar o tempo, ficaram cada vez mais escassos. E até para fazer as compras no supermercado, ele contava com o apoio de um vizinho, né, que depois que viu uma campanha na internet falando que era para você, né, se você tivesse idosos próximos, para você perguntar o que eles estavam precisando e você ir comprar no supermercado. Quando ele viu essa campanha, ele lembrou, né, desse senhorzinho e ia uma vez por semana na casa dele, pegava a lista de compras, o cartãozinho dele e devolvia, né, ali o dinheiro juntamente com as compras para que aquele idoso ele não ficasse sem condições de sair de casa, porque a maioria dos supermercados eles restringiram por um período ali a permanência dos idosos, né? E ele não tinha ninguém que fizesse isso por ele. Então apareceu essa criatura e deu esse suporte. Ele falou aqui, ó, que para aliviar a solidão ele tem o apoio desses amigos, né? Relata não ter tido a oportunidade de estudar e ele não sabe ler. Aprendeu apenas a assinar o nome dele e após lançar todos os dados da consulta na carteirinha do idoso, nós marcamos uma nova consulta. Só que essa nova consulta vai ser na casa do paciente. Para quê? Na intenção de fiscalizar qual é a realidade social desse paciente. Não é porque ele relatou aqui, ó, casa própria, com saneamento básico e tudo mais, mas a gente não consegue entender como é que está a disposição dos móveis nessa casa, como é que é a realidade desse idoso, a higiene, né? Porque a esposa faleceu. Ele já é um senhor de 86 anos. Então, a casa não deve estar lá a oitava maravilha. Então, a ideia aqui é uma consulta de investigação, né? E aí a gente não fala isso para o paciente, mas a gente já começa a buscar maiores informações sobre, de fato, qual é a realidade dele, para que a partir daí nós possamos tomar as medidas cabíveis, né? E aqui, ó, ele, depois que ele foi avaliado pela enfermagem, ele passou pela consulta médica. E a partir de agora, ele foi inserido no quadro de hipertenso e diabético. Então, ele foi... Agora ele vai tomar 3 medicamentos por dia, né? Um dos medicamentos é a insulina, NPH, 10 unidades internacionais, 3 vezes ao dia. A outra medicação é a losartana e a outra medicação é o AS, uma vez por dia. E aqui a ideia era, né, com base lá em todos os informativos da carteirinha do idoso. O que foi que você observou de situação de risco social para esse idoso? Ah, professor, eu observei que ele mora sozinho. Beleza, relata lá na questão 1. Mora sozinho. Ah, professor, eu observei que ele está com processo ali de depressão iniciado por conta da solidão. Anota lá. Tudo quanto é problema social que você identificou nesse idoso, você relata aqui na pergunta número 1. Na pergunta número 2 é qual é a estratégia que você vai montar para fazer uma assistência para esse paciente, porque ele vai precisar de um acompanhamento diferenciado. E pela cartilha do idoso, ele tem direito a isso. A estratégia 3 era que você montasse um plano para que ele pudesse aderir ao tratamento medicamentoso, uma vez que ele não sabe ler, né? E aí na internet você encontra várias formas, né, vários exposits, ensinando como você ter uma linguagem de orientação com uma pessoa que não sabe ler. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu utilizei uma cartolina preta. Na verdade, era um papel cartão, que é um pouco menor. Preto, né? E eu tinha um senhor idoso
e ele não sabia ler. Então, eu coloquei ali algumas figuras e a foto da medicação, né? Por exemplo, o solzinho, juntamente com um copinho de café do lado, lembrava que ao acordar ou antes do café da manhã, ele tinha que tomar aquele medicamento. E assim foi, né? Antes do jantar, aquele outro medicamento. E a foto, né? Eu trabalhei com ele com gravuras e com imagem. E ele conseguiu aderir ao tratamento. Porque essa questão de não saber ler é a principal falta de adesão dos idosos. E até os idosos alfabetizados, eles têm dificuldade de identificar suas medicações. Primeiro, que são vários medicamentos. Segundo, que os horários são confusos. E terceiro, vocês já observaram o tamanho das letras que vem no rótulo das medicações? Né? Nós, enquanto jovens, temos dificuldade de fazer a leitura. Você imagina um idoso que tenha comprometimento visual ou um idoso que tenha ali um comprometimento neurológico ou até mesmo de não saber ler. Então, esse é o papel aqui, né, da enfermagem, que vocês vão começar a entender como é que funciona e começar a se planejar. Porque esse tipo de situação aqui social, ela é muito recorrente. A impressão que vocês vão ter é que esse paciente aqui tem um em cada esquina. É tudo muito igual, é tudo muito parecido. Né? E a nossa conduta enquanto enfermagem faz total diferença para que essa pessoa ela tenha acesso integral ao serviço ou que ela seja excluída do serviço. Eu escuto muita gente falando assim, ai gente, mas tem posto, é só ir ao posto. Se a pessoa não sabe ler, não sabe onde é que se trata, como que ela vai até lá? Se ela não tem quem informe isso para ela, se ela não tem uma pessoa que traga essa informação na porta da casa dela, que essa pessoa seria o ACS, né? O agente comunitário de saúde, aí fica difícil. Às vezes a pessoa ela tem o serviço à disposição dela, ela tem o direito, mas ela desconhece, né, qual é o caminho ali que garante essa intenção para ela. Então essa era a ideia dessa atividade. Quem já terminou e me encaminhou, ok, tá? Quem ainda não terminou, tem aí um esclarecimento que pode fazer uma nova, né? Ou começar aí do zero, ou até mesmo melhorar a sua, caso você ainda tenha interesse. Agora eu vou começar o assunto da aula de hoje, só parar de apresentar aqui. Prontinho, tá aparecendo aí? Ok, vamos já começar. Aqui, ó, a partir da página 6, né, eu trouxe para vocês ali o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele surgiu em 2003. Ele é super jovem e ele surge aí no Ministério do José Serra. O José Serra, ele tem a minha admiração pessoal porque foi o ministro da Saúde que mais implantou metodologias ativas de implantação na saúde. O cara, ele era economista e no governo dele surgiu várias políticas que até hoje ajudam demais o enfrentamento contra doenças e patologias do SUS. O cara instituiu, né, Estatuto do Idoso. O cara instituiu Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele instituiu o Programa Nacional de Vacinação, que é o PNI. Ele instituiu o Programa de Atenção do Controle do Pré-Natal, Planejamento Familiar, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Acompanhamento, Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Ele instituiu no Brasil também a Política dos Genéricos. Né? Então, todos os outros ministros da saúde que vêm depois do ministro José Serra simplesmente não criaram absolutamente nada. Eles só estão fazendo valer ali algumas implantações que já foram feitas lá atrás. O SUS, ele é uma criança, né? Lembra que eu falei para vocês? O SUS surgiu em 1980. Ele é muito jovem. Tá aí, o SUS hoje ele tem 40 anos. A gente ainda está aprendendo, né? Desculpa, o SUS é de 90, né? É de 1990. Então, o SUS hoje ele está com 31 anos de idade.
né? O SUS ele vem aí depois de mim, eu nasci em 89 e o SUS só foi regulamentado a partir de 1990. E depois de 1990, né, o SUS vem ali, ó, emplacando medidas para sempre ajudar, sempre se melhorar. Aí chega lá o ministro, que assumiu em 2002, de 2002 a 2004, nós temos criados e instituídos todas essas políticas nacionais que a gente tem. Ah, esqueci também, Política Nacional de Humanização, foi ele que implantou no país, né? Sistema de classificação de risco, ele que implantou no país. Então, foi o melhor ministro até a presente data. E eu tenho um sonho de ver um ministro tão bom quanto, ou que supere, né? Porque nós temos essa necessidade e esse anseio, porque o nosso sistema de saúde ele é muito bom, ele sempre foi mal gerido e mal administrado. E como tudo que é bom dura pouco, ele ficou apenas 4 anos, mas o legado dele é reconhecido até hoje pelos profissionais da área da saúde, principalmente nós profissionais da atenção básica, porque foi aonde as maiores políticas, as maiores mudanças no enfrentamento a doenças foram realizadas. Tá? Então, essa lei é nova, ela é a lei de número 10.741, 1º de outubro de 2003, que criou o Estatuto do Idoso e foi assinado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, ele colocou alguns termos preliminares, né? No artigo 1º, ele colocou o seguinte: é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, a partir dos 60 anos de idade, a pessoa já tem a garantia dos direitos como idoso. Ele deixa de ser um cidadão e ter os seus direitos normais e passa a ter direitos diferenciados? Muito pelo contrário. Ele continua sendo um cidadão que tem todos os seus direitos e todos os seus deveres, porém, ele tem direitos a mais que qualquer outro, né? Então, ele continua sendo uma pessoa na sua total integralidade, apenas com alguns direitos a mais que nós, réis mortais, ainda iremos adquirir. Prontinho, tá travando aqui. No artigo 2, fala que o idoso ele vai gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem nenhum prejuízo da sua proteção integral, que trata nesta lei, assegurando-lhe por lei outros meios, todas as oportunidades e todas as facilidades para a preservação da sua saúde física, mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então vamos lá. A pessoa idosa ainda tem o direito de ingressar numa faculdade, de fazer um concurso público, de continuar estudando ou de continuar trabalhando, né? Existem ali as aposentadorias compulsórias, existem as aposentadorias por invalidez e existem as aposentadorias por idade. Porém, nós sabemos que depois que o idoso ele garante o direito de se aposentar, né? Eu, por exemplo, não vejo a hora de me aposentar. Mas eu também sei que pelo meu ritmo de vida e meu ritmo de trabalho, a aposentadoria pode me deixar com muito tempo ocioso. E aí os idosos, eles fogem da ociosidade. Né? Os idosos, eles têm sede de aprendizado, sede de evolução e sede de vida, porque eles sabem que eles têm menos tempo. Então, eles querem aprender tudo. E, geralmente, esse processo da aposentadoria é burlado. Ou, quando ele vem como uma notificação compulsória, esse idoso tem o direito de continuar trabalhando de carteira assinada na mesma empresa que ele sempre trabalhou. Então, ele tem a aposentadoria e tem o direito de continuar trabalhando. E se esse idoso nunca contribuiu com o INSS, ele não tem uma condição para se aposentar, existe um programa, né, social, é o LOAS, tá? O LOAS, ele garante o direito a essa pessoa idosa de receber um benefício social. E esse benefício social é de aproximadamente um salário e meio até ali R$ 1.800, mas no geral, no geralzão, como ele é considerado um auxílio-doença,
né, ou um auxílio invalidez, ele não passa aí os R$ 1.200 por mês, tá? Mas lá dentro da cartilha do LOAS, dependendo da necessidade desse cidadão, que geralmente é um cidadão idoso, ele pode receber até um salário mínimo e meio, tá bem? Aí vamos lá. De quem que é a obrigação de cuidar da pessoa idosa? O idoso continua sendo da família quando ele passa para a terceira idade, né? A partir dos 60 anos, nem sempre ele é dependente, mas a partir dos 70, dos 80, ele começa a ficar cada vez mais dependente. E aí o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério Público, disse que é obrigação da família. Em segundo lugar, é a obrigação da comunidade. E depois é a obrigação da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, se você observa um idoso em situação de risco, e ele não é da sua família, mas ele está ali inserido no seu ambiente, no seu convívio, é seu vizinho, você tem o dever, tá? Aqui, ó, é obrigação da comunidade, da sociedade, informar o poder público, porque a partir da informação ao poder público, o poder público ele toma as devidas providências. E se tem uma coisa que funciona no nosso país, é o Estatuto da Criança, do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Eu nunca vi leis que funcionem tanto quanto essas duas. Basta o poder público tomar conhecimento. Por exemplo, se você está de plantão no hospital, ou da criança, ou do idoso, e você observa maus tratos, você tem o dever de comunicar e de formalizar uma denúncia. Essa denúncia, inclusive, ela pode ser anônima, mas a partir dali, essa pessoa vai ficar sendo acompanhada e observada pelo serviço social. Tá? Então, é muito comum aí o serviço social chegar sem dia e sem hora marcada e entrar a casa dentro e tentar entender qual é a situação real que essa pessoa está vivendo. Tanto criança, né, como a gente já sabe que o Conselho Tutelar ele é muito presente, como o Estatuto do Idoso também. Então, vez ou outra, se você observar alguma situação, você tem o dever de comunicar. Lá na cartilha do idoso, está dizendo qual é o número que você pode denunciar, tá? É lá no número 100, na opção 2, em que você relata maus tratos ou alguma situação de risco que esse idoso se encontra. E aí vai fazer parte do CRAS, da Secretaria dos Direitos Humanos, né? Vai fazer parte do CRAS e ele começa a ser acompanhado pelo serviço social. E se for uma situação que envolva maus tratos, né, vai ser acompanhado também pela Polícia Militar e em seguida pela Polícia Civil. Então, são os direitos que esses grupos têm, né? Tanto ali o incapaz criança quanto o incapaz idoso. E essas leis funcionam, tá? Se tem algo que funciona no Brasil, esses dois estatutos, principalmente para nós da área da saúde. Por exemplo, se algum idoso reclamar que ele foi maltratado, mal assistido ou até mesmo desassistido por um profissional da área da saúde, primeiro a gerência de enfermagem te afasta. Ela vai te afastar. Depois ela vai averiguar. E por último, ela vai dar a sentença. E se você de fato tiver realizado aquilo, automaticamente você não pode mais trabalhar no território nacional com aquele grupo de pessoas. Tá? Se você tiver de fato realizado, né, algum ato contrário ao perfil profissional da enfermagem, você pode ser cassado ou até mesmo proibido de executar suas atribuições naquele cenário. Digamos que você é uma enfermeira especialista em geriatria e gerontologia, e aí se envolveu numa situação de maus tratos. Você não pode mais exercer as suas funções naquele setor. Isso se você continuar podendo exercer a enfermagem no território nacional. Porque, geralmente, quando acontece alguma situação assim, eu nunca vi um bom cenário.
Eu nunca vi um bom desenrolar para o profissional. Eu sempre vejo, sim, cassação. Não tem jeito, tanto com criança quanto com idoso. Então, se você estiver de plantão e observar que o acompanhante não está na beira do leito, que o acompanhante some, né? Ou que simplesmente aquele idoso não tem acompanhante, é seu dever comunicar ao serviço social do hospital e comunicar à equipe de enfermagem, à equipe médica e também relatar no prontuário o que está acontecendo. Porque se você não relata no prontuário, que é um documento, a impressão que o Ministério Público tem é que aquilo era de conhecimento de todo mundo, ninguém tomou uma atitude devida e a partir daquele momento o Ministério Público te considera um conivente. Então você é um coautor de um crime. Tá? Então eu trabalhava no Hospital da Criança, plantão noturno, e lá a gente fazia assim, toda noite do plantão eram divididos 2 pessoas para ficar fazendo a buscativa de acompanhante. Gente, juro por Deus, que eu tinha que vigiar os acompanhantes durante o período noturno, que abandonavam as crianças na beira do leito. E aí toda noite a gente pegava situações. Então, assim, ninguém gosta de fazer esse serviço, né, de investigação, de procurar. Mas se a gente não fizesse, nós estaríamos sendo coniventes com aquele abandono de incapaz na beira-leito. Né? E são pessoas que têm o direito garantido por lei de ter uma acompanhante 24 horas. São as crianças e os idosos. Ou qualquer pessoa que tenha incapacidade comprovada de se autocuidar. Digamos que você tem um paciente com algum comprometimento neurológico, né? Isso, essa questão do abandono nos leitos é bem complicado, sabe? E é mais presente do que vocês possam imaginar. Nós da enfermagem sempre procuramos entender o lado do acompanhante também. Gente, não é fácil. 3, 4 meses morando dentro de um hospital. A pessoa precisa de descanso. E assim, na primeira semana tem um monte de acompanhante. Tem gente brigando no tapa lá para ficar de acompanhante. Da segunda semana para frente, já reduz. Na terceira semana só tem um acompanhante. Né? E aí tem uma hora que assim, um acompanhante ele desiste também. Ou que ele tem várias outras coisas para ele fazer, né? Digamos aqui a Márcia. A Márcia está cuidando lá da avózinha dela no hospital. Só que a Márcia está estudando. Né? A Márcia tem que tomar conta da vida dela. Aí o que acontece? A Márcia precisa sair para terminar o curso técnico dela. Falou, olha, tá faltando 15 dias para terminar o meu estágio e eu preciso sair. Tudo bem, Márcia, que horas começa o seu estágio? Meu estágio começa 1h. Onde é que é, Márcia? É lá na UPA do segundo distrito. Então, se você sair daqui meio-dia, dá tempo de chegar lá? É, Márcia? Ah, dá tempo sim. Que horas acaba? Acaba 5 da tarde. Então, mais 6h30 você consegue estar aqui? Consigo. Ela ganha uma autorização da enfermagem, da equipe médica, da equipe do serviço social e ela pode ir fazer o curso dela naquele período. Só que quem é que vai cuidar dessa pessoa enquanto a Márcia estiver fora? Essa pessoa vai ficar aos cuidados da enfermagem, né? E tudo que é acordado não sai caro, porque vai ficar alguém da enfermagem com 1 ou 2 pacientes a menos para dar uma atenção diferenciada para aquele paciente que está sob tutela da enfermagem naquele período. Então, existe sim a possibilidade da enfermagem ela ser atuante e eficaz nesse sentido, mas nós não podemos ser coniventes com situações corriqueiras de abandono desse tipo de paciente dentro das unidades. Tá? Outra coisa que nós não podemos aceitar enquanto enfermagem. A Márcia sempre cuida da vozinha dela no plantão noturno. E do lado tem uma outra vozinha que gosta muito da Márcia, né? Uma outra vozinha que gosta ali da Márcia. Aí fala assim, minha filha, você vai ficar comigo essa noite. Não, mas eu tenho que cuidar da minha avó. Não, mas você fica com nós duas aqui. E aí a família da outra vozinha vai lá e dá uma ajuda para a Márcia para ela ficar no plantão cuidando das duas. Nós da enfermagem não podemos aceitar. Porque é muito trabalho para uma só pessoa. Tá? E a enfermagem está ali para dar o suporte, mas o plantão noturno, metade do expediente é com equipe reduzida, porque tem os intervalos para dormir, para repousar, para descansar.
né? Um direito que a enfermagem tem garantido por lei. Então, nós não podemos aceitar um único acompanhante para 2 pacientes. E isso acontece muito. Então, se você observar no seu plantão, você comunica no prontuário. Porque aí você chega lá no leito e fala assim, Márcia, qual das duas você está acompanhando? Ah, Márcia, eu estou acompanhando a minha avó. Então, a outra está desassistida e você relata no prontuário. Alguém está desassistido nesse momento. Tá? Então, a gente também não pode aceitar esse tipo de situação. É inconstitucional, tanto pelo Estatuto do Idoso, quanto pelo Estatuto de Ética da Enfermagem. Nós temos o dever de comunicar, porque, do contrário, nós seremos enquadrados como coadjuvantes de um crime. E esse crime, geralmente, é abandono de incapaz. Tá? Então, não aceitem esse tipo de situação, porque o idoso ele tem direito. Professor, agora no Covid eles não estavam deixando não, né? Ficar com o idoso. Vamos lá. Como era que estava a situação desse idoso? Esse idoso estava entubado, inconsciente. Quem tem que cuidar é a enfermagem. A enfermagem cuida 100%, tá? Agora, se esse idoso necessitava de cuidados especiais e ele não estava entubado, aí ficava um familiar aos cuidados, tá? E não poderia revezar, era um só que ficava. No meio da pandemia, eles contratavam muitos enfermeiros para ficar com pacientes desse tipo, né, dentro das unidades, porque tinham direito garantido por lei, mas os acompanhantes da família sabiam que não tinham condições educacionais de tratar daquele paciente, porque era um paciente grave, então ele acabava contratando profissionais da área da saúde para ficar. Inclusive, fui algumas vezes ficar aos cuidados beira-leito de uma senhora idosa, 97 anos, que a enfermagem não tinha a mínima condição de prestar toda a assistência necessária para aquela senhora. Ela evoluiu para óbito? Evoluiu. Mas ela evoluiu para óbito com dignidade. Ela não foi desassistida em nenhum momento. O hospital liberou a presença de 2 enfermeiros por horário beira-leito. Então, ela era muito bem assistida. A família, né, conseguiu essa autorização, essa liminar, mas não é difícil. Qualquer pessoa consegue no Ministério Público cuidar. Agora, se o paciente estiver entubado, aí não há necessidade porque ele está num leito de UTI, né, ou num leito de semi-intensivo. E aí quem cuida é a enfermagem. Então, os únicos setores em que não se fica. E na maternidade, quando o caso é criança, né, lá na maternidade, a UTI pediátrica, a mãe tem livre acesso à UTI, mas ela não permanece lá dentro. Ela pode entrar quantas vezes ela quiser, mas ela não pode ficar lá. Então, ela entra e quer dar mamadeira. Chegou 9 horas a hora da dieta, ela quer dar mamadeira, ela pode entrar e dar mamadeira. Né? Ah, tem que dar o banho. Ela quer entrar e ajudar a dar o banho, ela quer observar. Ela pode entrar, mas ela não pode permanecer. Tá? Nem na UTI pediátrica a mãezinha não pode permanecer. Lá na UCI, né? A mãe ela pode permanecer cuidando da criança, porque na UCI é quando a criança não está bem ao ponto de ir para o leito, mas ela não está mal ao ponto de ficar na UTI. Então, ela sai da UTI para a UCI. Na UCI, a enfermagem está ensinando a mãe a como tratar aquela criança para quando ela for para a enfermaria. Então, a mãe fica ali à disposição da criança, aprendendo o máximo de informação possível para ela ficar atenta e vigilante. Então, ela é um ponto a mais aí de equilíbrio nesse cuidado. E nós temos pessoas que são completamente inteiradas e são pessoas devotadas no cuidado com seus idosos. Mas nós também temos as pessoas que não têm a mínima afinidade, não têm interesse e sequer pagam um cuidador. Né? Porque ninguém é obrigado a cuidar. Mas ninguém pode abandonar. Então, você pode cuidar dos seus avós na sua casa tendo um cuidador 24 horas à disposição. Né? Aí as pessoas falam assim, mas como? Tem dinheiro da onde para pagar? Minha gente, a verba de um idoso ela tem que ser destinada para as necessidades particulares dele, segundo o Estatuto do Idoso. Segundo o Estatuto do Idoso, a verba dele tem que ser destinada para uma alimentação de qualidade, porque a medicação é dada pelo SUS. É uma alimentação de qualidade, né? Uma abordagem de terapia medicamentosa já é disponibilizada pelo SUS. Acompanhamento é realizado pelo postinho de saúde. Tem centro-dia, tem o SESI, que é parceiro, tem o Amigos da Escola,
né? Esse idoso pode continuar trabalhando, tendo um benefício. Então, toda e qualquer verba que passar para esse idoso tem que ser revestida para as necessidades particulares dele. E não para ele estar pagando faculdade do neto que está fazendo medicina na Bolívia. Né? Porque tudo isso é observado pelo serviço social. O que está sendo feito com o dinheiro desse idoso? Tem idoso que simplesmente o dinheiro só dá para comprar alimentação para a família, né? E a gente vai ver quem é essa família, pessoas aptas ao trabalho, que resolveram não trabalhar. Então são problemas sociais que, se a gente for investigar a fundo, né, não faz parte da nossa ossada ali, mas a gente fica tomando conhecimento de situações assim degradantes que os nossos idosos ou que as nossas crianças passam, né? A maioria dos idosos a gente sabe que são pessoas extorquidas, são pessoas ali debilitadas emocionalmente, fisicamente, moralmente, e nós sabemos, né, que tem aí uma sociedade que tem corrompido esse tipo de pessoa. Exatamente, Douglas, tem pessoas que só querem cuidar por conta do dinheiro, e é isso que é observado pelo serviço social. O que é feito com esse dinheiro? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação. Eu assisto um idoso aqui, próximo à minha casa, e aí a família estava com dificuldade de pagar o serviço de enfermagem, né? E aí eles ficavam pechinchando, vez ou outra. Aí eu sentei com a família e falei, vamos lá, vamos entender como é que está funcionando isso aqui. Qual é a verba desse idoso? Porque ele é aposentado, uma situação interessante, né? A verba dele é isso. Por mês, vocês estão gastando isso com o cuidador, né? Isso aqui com o empregado, aproximadamente. E o restante do dinheiro dele? Então, tudo tem que ser realizado de acordo com a necessidade do paciente. E a partir desse momento, né, foi realizado ali uma denúncia, que um próprio neto denunciou, e ele não pediu segredo, ele denunciou a situação, porque ele queria cuidar, né, do avô, e essa família, por conta do dinheiro, não queria deixar que esse idoso fosse ficar aos cuidados desse neto. Então, ele denunciou, né? E agora está lá um processo, uma situação, ele querendo tomar a guarda desse avô. Dificilmente você encontra alguém querendo tomar a guarda da pessoa idosa, né? Geralmente você quer de criança, mas a pessoa idosa, as pessoas querem mais passar o problema para frente. Quem aqui já passou por uma reunião de família em que foi decidido quem ficaria com o idoso? Quem vai cuidar de papai? Quem vai cuidar de mamãe? E aí, Márcia, nesse caso, a pessoa que ficou de cuidar, foi ela que se nomeou ou foram outras pessoas que nomearam ela? Exatamente. Todas que eu já assisti até hoje, todos os outros, eu não vi ninguém levantar a mão e falar assim, ó, eu vou cuidar da mamãe, eu vou cuidar do papai. Eu não vejo. Eu vejo sempre assim, ó, olha, eu acho que quem tem que cuidar é a Márcia, porque a Márcia, ela é dona de casa, ela não trabalha, eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro. Desse jeito, na família. Exatamente. Eu, a minha mãe e meu tio ficamos de cuidar do meu avô, quando a minha avó faleceu por conta do Covid. Aí nós vamos 2 vezes na semana e meu tio vai no final de semana. Mas foram assim, outras pessoas que mandaram vocês, né? Sim, porque a minha tia mora em Recife, ela é a que mora mais longe. Aí tem outro tio meu, mas ele não cuida, só minha mãe, eu e meu tio. E ainda bem que são 3 pessoas para cuidar, né? Porque tem famílias em situação que é um só. Mas o meu avô, ele é esperto, ele afastou ele. Pense. Vocês ficam mais no suporte de ficar de olho, né? No que ele tá fazendo. Isso, porque ele tá naquela fase assim de luta, ele não come muito, tem que estar de olho nele. Se deixar, ele nem come. O processo de luto, ele é bem complicado e a gente tem que ficar de olho mesmo, porque o índice de suicídio é muito alto. De comer. Eles querem de comer, mas o remédio não, mas eles querem de comer. A gente tem que ficar de olho mesmo, Raina. Todas as reuniões de família que eu já assisti até hoje é mais ou menos assim, ó. Quem tem que cuidar é tu. Porque tu não sei o que, não sei o que. Mas ele joga muito pra cima da minha mãe também. Fala, meu cliente tem que cuidar mais, sei o que é minha mãe. Porque é mulher. Assim. Deixa eu adivinhar, porque ela é mulher. Isso. Se a minha tia morasse aqui, ia ser as duas. Mas como minha tia mora longe. Porque é mulher. Geralmente a gente escuta isso, né? É mulher que tem que cuidar dos pais.
A nossa cultura, a cultura acriana, ela é assim. Quando, na verdade, isso não existe. É de responsabilidade dos filhos. Agora, para a justiça, como que funciona, Raira? Vamos lá. Seu avô é idoso e aí o filho mais velho, quem é? É a sua mãe? Não, é o meu tio que também cuida dele no Seu final de tio que tá semana. cuidando, né? Então tá. Pra Isso. justiça, quem tem que cuidar é o mais velho. Aí, digamos que ele também é idoso. Aí, então, fica pro próximo filho mais velho, né? Não. Fica pro filho mais velho do filho. Pro neto mais velho. E o caso é o meu primo. Exatamente. Entendeu? No caso, se fosse a Sim. sua mãe a mais velha, e aí a sua mãe já tem dificuldade de cuidar dela mesma, então passaria para o filho mais velho, e digamos que esse filho mais velho seria você. Para a justiça é isso. Eu nunca consegui entender. Já sentei com 2 assistentes sociais para a gente tentar entender o que é, o porquê, né, dessa linhagem, assim, porque na minha cabeça funcionaria assim. O filho mais velho não Mas pode. Mas mesmo, professora, é as mulheres. Quem tem mais cuidado é as mulheres, porque os homens mesmo, pra eles, tanto faz, tanto fez. É porque a gente não cria. A nossa cultura, ela não prepara o homem para cuidar, né? É verdade. A nossa cultura, ela prepara a mulher para cuidar, mas perante a justiça não tem isso, não. Ah, o homem não sabe fazer, que pague uma empregada para fazer, que pague alguém para fazer, mas desassistido esse idoso não fica. Tá? Segundo o Estatuto do Idoso aqui, se você abandonar, é caracterizado como abandono incapaz e você vai preso. É fácil assim. E o Ministério Público, ele desencava filho em tudo quanto é canto. Assim, se por... Ah, os filhos, nessa situação, né, do nosso idoso aqui. Todos os filhos moram no Sul. Lá no Sul tem justiça também, meu filho. É intimado todo mundo lá. Vão entrar num acordo. Se não entrar num acordo, a justiça determina quem é que tem que cuidar. E aí, uma vez determinado, não tem como voltar atrás. Se a pessoa abandonar, ela vai ser presa porque é um crime. Então, a gente tem que ficar de olho nessas questões sociais e nós, enquanto enfermagem, temos o dever de comunicar o serviço público, tá? De maneira urgente. A gente não pode esperar muito, não. Aí, aqui, ó, surgiu algumas garantias, né? Que são as garantias principais do Estatuto do Idoso. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos, privados e prestadores de serviço à população. Hein, professora? Oi. No meu tempo, eu tinha minhas irmãs mais velhas, que eu sou a do meio, de 7, eu sou a do meio. E o juiz autorizou para mim cuidar do meu pai. Não foi negócio de irmã mais velha nem nada, não. Foi para mim, porque eu tinha casa própria, eu era casada. Ah, então ele obrigou você. Disso. Não foi uma coisa que... Mas assim, a tua irmã mais velha, qual era a situação social dela? Eu também tinha casa dela própria, só que ela estava entrando numa separação, estava se separando. Uhum. Aí, e ela tinha sido denunciada pelo meu outro irmão, que ela não estava cuidando bem do pai, que ela passava a maioria do tempo com o pai. Eu já cuidava da minha mãe, eu já tinha a idosa da minha mãe, né, que eu cuido da minha mãe até hoje. Uhum. Aí lá decidiram, os irmãos tudinho, decidiram, sem me consultar, Claro. me mandar o pai para minha casa também, Óbvio. porque eles não me consultaram. Aí eu fiquei com eles dois durante 3 anos e meio. Até meu pai falecer, eu fiquei com a minha mãe e com meu pai. Desisti de aula, de faculdade, de tudo, trabalho, né? de tudo. Essa questão social é vista pelo juizado, né? Como assim? Quem tá com mais na linha de frente ali é o filho mais velho. Aí depois o neto, né? Mas como você já tinha um processo aí, aquela filha, ela já estava respondendo o processo por não cuidar. E, aparentemente, o melhor cenário era a filha que já estava cuidando da mãe, porque era uma ótima cuidadora, né? Então, aí, para a justiça, fechou o caso. A melhor cuidadora é quem já cuida de um idoso e que não levanta nenhum tipo de suspeita, que tem cuidado maravilhosamente bem. E aí, o restante dos familiares seria o apoio. Você recebe um apoio financeiro, emocional, psicológico, ou você só recebe críticas? Professora, eu só recebo crítica, ainda tenho que ser psicóloga da família todinha, porque quando acontece alguma coisa, eles só correm para o meu ouvido. Márcia, está acontecendo assim, assim. Além de só eu cuido da mãe, né? Crio neto, ainda sou psicóloga da família. É sempre assim, Márcia. Em toda família tem alguém que é o tudão, né? Prazer, na sua é você. Na minha não sou eu, não. Na minha é minha irmã, depois de mim.
Ela tem mais perfil, assim, assistencial, sabe? E ela gosta também de resolver. Então, lá em casa já tem alguém que vai fazer essa parte aí, né? Esperamos que ela não desista, mas ela tem já esse perfil. Então, talvez você tenha aí esse perfil frente aos seus irmãos, né? E aí, meu filho, é tocar o barco e fazer o melhor que dá, né? O melhor que pode. Porque, do contrário, você vai enfrentar aí problemas com a justiça. E em toda casa, o cuidador, ele nunca é observado. Por isso que eu estou fazendo técnico de enfermagem, para mim ficar mais especializada, porque cuidador... técnico de enfermagem tem... E tem tudo, né? Tem até psicologia, né? Que ajuda a gente um pouquinho, né? Tem sim. E nós, né, enquanto estamos ali na terapia do cuidado, a gente aprende muito sobre a interação com o outro, né? Com o indivíduo. Então, isso é muito importante para o nosso crescimento pessoal. E geralmente a família ela não apoia. Ela vai lá um final de semana e quer mudar o mundo porque acha que tudo que você está fazendo não está contente, mas também, né, não se habilita a realizar o que você vem realizando ali com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações. Né? As pessoas elas não enxergam esse lado. Eu sempre falo, quando a gente vai numa visita domiciliar, que o cuidador também merece atenção. E tá lá na cartilha do idoso, se você ler, tá lá, que o cuidador ele também deve ser consultado com frequência. Nem que seja para você fazer uma escuta qualificada. Porque nem sempre a pessoa que chega reclamando para você de uma situação, ela quer se livrar daquela situação, não. Ela só quer falar. E ela também não quer que você resolva, porque ela mesma sabe resolver. Ela só quer expressar o que naquele momento para ela está sendo tão angustiante ao ponto dela ter que jogar em alguém e outra pessoa não teria o discernimento de compreender. Né? Então a enfermagem também tem esse papel da escuta qualificada. Nem sempre a pessoa quer se livrar daquela situação, não, daquele idoso ou daquela criança. Às vezes ela só quer reclamar um pouquinho. Quem aqui nunca viu uma mãe dizendo, hoje eu tô exausta, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esses meninos. Quem nunca viu? Aí a mãe quer dar aos filhos, quer jogar eles na rua? Não, ela só tá cansada. O cuidador de um idoso é a mesma coisa. Às vezes a pessoa só tá cansada, ela só quer assim uns 40 minutos pra ela, só pra se reiniciar. Ou ela dá uns 2 gritos ali, né? Cada um se reinicia da maneira que mais convém, né? Mas geralmente é isso. Então, o cuidador, ele também merece atenção. E o sistema... Eu me tranco no quarto e choro. O sistema público, ele nos leva para uma situação de burla à lei, né? Porque, vamos lá, no atendimento preferencial, ele está dizendo que o atendimento tem que ser imediato. O que é um atendimento imediato? É eu chegar no supermercado, ser uma idosa ou uma pessoa com alguma necessidade especial, esperar quem está sendo atendido terminar de ser atendido e eu já sou a próxima. Não eu entrar numa fila preferencial ou pegar uma senha preferencial. Isso não é atendimento preferencial. Atendimento preferencial é você ser atendido a hora que você chega. Agora você não vai chegar lá e falar assim, tu tá atendendo ela, para aí de atender que vai me atender agora. Não, não é assim. Você espera, você fica próximo ali, digamos que você está no supermercado. Você fica próximo àquela pessoa que está sendo atendida, quando ela terminar de ser atendida, você automaticamente já será atendido porque você tem esse direito. Mas o que os supermercados, bancos e tudo quanto é canto de atendimento público fez? Botou um caixa separado para aquelas pessoas. Aí misturou todo mundo. Misturou idoso, misturou pessoas com necessidades especiais, misturou deficientes, misturou todo mundo. E aí, quando você observa, num caixa de supermercado, pode prestar atenção, é 2 caixas para esse tipo de situação e aproximadamente 10 ou 12 para as outras pessoas normais. Então, quem que você acha que vai ser atendido primeiro? Se esse idoso entrar numa fila de idoso? As pessoas normais. As pessoas normais. Então, não existe. O serviço de prioridade no Brasil, ele é uma balela. Então, ainda não estamos atentos, né, aos detalhes. E os órgãos ainda têm burlado algumas leis, né? Como sempre. Hoje, por exemplo, eu fui ao cartório de manhã e era um horário normal, 10 horas da manhã, assim. Mas a gente sabe que aqui no Acre, 10 horas da manhã, o sol tá fervendo na nossa cabeça, né? E esse cartório, para você entrar por conta da pandemia, né, você fica ali na fila esperando duas pessoas saem e 2 pessoas entram. Tá assim nesse cartório.
E aí chegava idoso ou deficiente e eles tinham que continuar na fila, porque o atendimento preferencial só era quando ele entrasse lá que pegasse a senha preferencial. Até ele entrar, ele era um cidadão comum como qualquer outro e ficava na fila. E aí as pessoas que estavam na fila era que falavam, o senhor tem direito, vá lá para frente. Aí nós que estávamos na fila colocávamos essas pessoas lá na frente. Eu saí com a marca da roupa no meu corpo, eu fiquei mais ou menos 1h30 em pé, no sol, na frente de uma unidade que não te oferece absolutamente nada. E aqui no Acre é assim, né? E no Brasil como um todo tem sido assim. Vocês viram a fila da Caixa Econômica, né? As pessoas em situações em risco social ali, umas em cima das outras, naquele momento da pandemia. O serviço não funciona. Então, no Brasil, o serviço preferencial, que é uma lei que abraça o idoso, na maioria das vezes não funciona dentro dos próprios órgãos públicos. Né? Isso não existe. Então a gente tem que ficar de olho aí nisso também, tá? Porque às vezes Quase nunca funciona, né? Não funciona. Eu tô no só caixa. Funciona, tipo assim, se uma pessoa chegar com ignorância, tipo com idoso, e a gente tem que usar quase a ignorância. Exatamente. Cadeirante, eu vi cadeirante na fila no dia que eu fui no banco, no Bradesco ali. Eu tive que falar sério com o guarda. Eu disse, você tá vendo que você tá bolando o direito dele, porque ele tem direito. Ele é chegar aqui e já ser atendido, não pode estar aqui, não. Aí que ele foi chamar a mulher para o cadeirante ser atendido, mas tive que falar com ignorância comigo. Eu nem conheci era até o idoso. Porque ele tem 2 direitos, por ele ser cadeirante e por ele ser idoso. Quase brigo lá com o guarda lá, o guarda que estava colocando o pessoal para dentro. Eu digo, não, isso é um direito dele, porque eu faço isso com a minha mãe, né? A minha mãe, a minha mãe é idosa e deficiente. Eu passo, eu não estou nem aí, o pessoal fica falando. Digo, pode falar, ela tem 2 direitos. As pessoas ficam falando porque não sabem, né, do direito na íntegra. Eles acham que só por ter aquele caixa lá para atender a pessoa idosa, que já estão cumprindo a lei, quando na verdade isso não existe. Isso não é um cumprimento da lei. Imagina você deixar aquele monte de gente lá no meio da rua, né, que essas filas, hoje a fila do lugar que eu tava quilométrica. Quilométrica. E aí quando eu entrei na unidade, melhorou um pouquinho porque o ar-condicionado estava perfeito. Mas cheguei em casa, assim, tonta, cansada, só de ter ficado naquele sol, enfrentando aquela dificuldade. E eu sou uma pessoa saudável, jovem, né? Imagina uma pessoa que tem ali alguma dificuldade. Mulheres com criança no colo, né? Situações assim que eu ficava olhando e falei, gente do céu, o que é isso? Tá cada vez pior o atendimento, né? Tanto público quanto privado. E eles acreditam que estão fazendo, né, o melhor que podem, quando na verdade, né, não estão respeitando os direitos de ninguém. E a gente ainda vai lá nesse serviço e na maioria das vezes ainda paga por um serviço de mau atendimento, né? Mas isso no Brasil ele é muito comum. Aí o Estatuto do Idoso também disse o seguinte, que você tem que ter preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Tá? Então, tudo que for relacionado, voltado para a política pública, o idoso, ele tem direito de ser atendido primeiro, salvo nas situações do protocolo de Manchester, que eu já falei para vocês como é que funciona. O protocolo de Manchester é o seguinte, é a classificação de risco. Você chegou na UPA com o seu pai, um idoso de 85, 86 anos, e ele está só ali nauseado. Ele vomitou a noite inteira e hoje ele está nauseado e você levou logo para a UPA para ele ser atendido. E chega um rapaz de 20 anos com fratura exposta, né, para ser atendido ali no trauma. Quem você acha que deve ser atendido primeiro? O jovem vai ser sempre assim, não porque ele é jovem, mas porque a situação dele relacionada à saúde está grave. Tá? Então, lá no protocolo de Manchester, na classificação de risco, idade não é prioridade. A prioridade é a classificação de risco, ou seja, os sinais vitais, o que a pessoa está apresentando naquele momento. E no posto de saúde, professora, também. Eu tenho uma criança com febre e tem um idoso que só vai pegar a receita da medicação do controle da diabetes. A criança com febre vai passar na frente. Eu tenho uma mulher que desmaiou
no meio do saguão da unidade, e eu tenho uma idosa, que é a próxima que vai entrar para o atendimento médico, e vai só pegar a receitinha dela para controle do diabetes. Vai entrar quem desmaiou, né? Então, tem horas que a gente tem que ali utilizar o bom senso. Mas tudo que é política pública da saúde chega primeiro para os idosos. A nossa intenção é sempre para com os grupos, né, de margem, que são os idosos e as crianças, que é quem sempre tem mais direito nas políticas públicas. Viabilizar formas alternativas de participação, de ocupação e convívio com o idoso e as demais gerações. Para isso, a gente tem o SESI, né? O SESI e o SESC são parceiros e criam diversas alternativas. E em algumas unidades também a gente encontra centro-dia e também nós encontramos o grupo de idosos, em que os SEJAs dos bairros, eles têm uma programação específica voltada para o público idoso daquela unidade. Nós também temos as praças comunitárias, onde os idosos são acompanhados pelos alunos da UFAC para prestar um serviço ali de exercício físico durante o dia, para a gente já trabalhar ali a prevenção em algumas situações. Capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Isso aqui fica pelo NEP de todas as instituições de saúde, em que encaminham os funcionários a fazerem capacitações e atualizações. Em algumas unidades, isso é garantido por lei e o profissional é obrigado a executar. Por exemplo, o Hospital Santa Juliana. O Hospital Santa Juliana, ele obriga a equipe a se especializar e eles mesmos dão as especializações e as capacitações dentro das unidades, tá? Inclusive, na Escola CETEAC, tem várias pessoas que trabalham no Santa Juliana, em que o Santa Juliana paga metade do curso. Né? Tem um serviço ali de interação com o funcionário para que ele possa sempre se aperfeiçoar, se melhorar, se capacitar e entregar para o paciente o melhor. E as pessoas falam assim, mas é porque o Santa Juliana é particular. O mesmo funcionário que atende o plano de saúde é o funcionário que atende o paciente SUS. Tá? Então, capacitação nunca é demais. E o SUS oferece capacitação, tem uma verba federal destinada para as escolas. Tá? Para os hospitais e escolas. Todo hospital é escola. Aqui em Rio Branco não tem nenhum hospital que não seja escola. Todos eles são hospital-escola, até os particulares. Né? Hospital do Rim hoje é uma escola. Unimed é uma escola. Professora, mas eu nunca fui para um estágio na Unimed. É porque é uma escola médica. Né? Toda instituição ela tem uma parceria para um grupo de estágio. Por exemplo, fundação. Quem é prioridade de estágio na fundação? Médico e enfermeiro. Se couber, vai técnico de enfermagem também, se tiver campo disponível, mas não é campo para técnico. Quais são os campos de técnico? Pronto-socorro, UPA, URAP, policlínica e posto de saúde. Então, dificilmente vocês vão cair aí dentro de um hospital grande nos estágios, porque os hospitais são sempre campos para estagiário do nível superior. Né? E eu Repete para mim de novo o nome, professora, por favor. Oi? Repete para mim de novo o nome do hospital que a senhora estava falando, que a gente vai cair, por favor. Geralmente, vocês vão para UPA, qualquer uma delas, URAP, posto e policlínica. É onde geralmente aluno técnico cai. Pode cair em hospital? Pode, mas é quando tem vaga e numa situação muito inusitada, tá? Porque a margem do curso técnico sempre foram essas unidades. Né? Tem um núcleo de educação permanente em que a gente sempre faz reuniões anuais ou semestrais. E as unidades são destinadas a oferecer, também pode ir para o PS. E essas unidades são destinadas a oferecer. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é estágio em técnico e enfermagem. A gente tem 3 escolas no estado, né? E tem que abraçar essas 3 escolas, dando oportunidade para todas elas. Já para nível superior, a gente tem 2 instituições aí de ensino. Agora 3, na verdade. Instituições de ensino que tem que dividir os campos por igual. Agora, vamos lá. Janeiro, essas unidades são de férias. Nível superior está de férias. O técnico não.
Então, se for janeiro, tem vaga no hospital, ele não tem por que negar o estágio. Então, se você tiver aí dezembro, janeiro em estágio, até início de fevereiro, você pode cair no hospital, porque dentro do hospital não tem, né, naquele momento, o grupo prioritário, que seria os médicos e enfermeiros. E também a gente não pode esquecer dos psicólogos, dos nutricionistas, entendeu? Então, nessas unidades a gente tem o público-alvo de estagiário é nível superior. Nas outras unidades que eu citei, o público-alvo são os de nível médio, tá bem? A gente dividiu assim no estado do Acre. Foi realizado várias reuniões e ficou determinado assim. E aí cada escola passa um repasse para a instituição, tá? Tem um repasse ali para a instituição, para que a instituição possa se aperfeiçoar para receber esses alunos. Inclusive, né, esses professores dessas instituições fazem capacitações gratuitas para o Estado, tá? E, infelizmente, os profissionais não vão, porque a maioria já está ali mesmo só cumprindo tabela para se aposentar. Então, não tem mais interesse em aprender absolutamente nada. A meu ver, deveria ser obrigatório, assim como é no Hospital Santa Juliana, porque eu acho que quanto mais você aprende, melhor você consegue prestar uma assistência para o seu paciente. E o último artigo dessa Constituição falou que nós devemos garantir o acesso à rede de serviços de saúde e assistência social em todos os locais. Antes, a Secretaria de Direitos Humanos era um prédio. Hoje, a Secretaria de Direitos Humanos, ela descentralizou e foi para dentro de todos os bairros de Rio Branco. Então, todo bairro em Rio Branco tem o CRAS, não é verdade? Todo bairro de Rio Branco tem um CRAS. O CRAS é a porta de entrada para a Secretaria de Serviço dos Direitos Humanos. Secretaria de Assistência Social, que ela está dentro do bairro, ela está mais perto da população. E ela consegue, né, fazer ali um trabalho mais abrangente e um trabalho mais eficaz, que consiga sanar ali boa parte dos problemas de uma comunidade. Então, todo bairro vai ter um CRAS, e é o CRAS quem resolve esses problemas sociais. Encaminha para quem deve, né, receber aí e acolher esse idoso. Se tiver a necessidade, inclusive, né, Ministério Público, então a gente tem ali, ó, a nosso favor, Polícia, Ministério Público e Secretaria dos Direitos Humanos ou Secretaria de Serviço Social, representada pelo CRAS dentro de todos os bairros. E ainda temos os números nacionais que fazem valer o direito tanto da pessoa idosa quanto da criança ou de pessoas com portadores de deficiência, né? De doenças degenerativas também. Então, era isso, né, que eu tinha aqui para passar para vocês na data de hoje, para que a gente encerre o nosso cronograma, né, essa parte teórica. E amanhã eu entro em contato logo cedo para estar encaminhando a prova. Alguém tem alguma dúvida? Não, professora. Então, por hoje é só. Encerro por aqui, tá? Entro em contato amanhã para estar encaminhando a prova. Desejo a todos uma ótima prova e, principalmente, ótimas férias.